O Rouxinol, de Hans Christian Andersen. Imagino que vocês saibam que na China houve uma vez um imperador chinês que tinha o palácio mais espetacular do mundo. Já faz muito tempo, mas é exatamente por isso que vale a pena ouvir a história antes que ela caia no esquecimento. O palácio era todo construído numa delicada porcelana. Uma porcelana tão cara e frágil, tão sensível ao toque que era preciso um cuidado imenso. No jardim cresciam flores maravilhosas. Nas mais lindas tinham sido penduradas sinetas de prata que tocavam sempre que alguém passasse por perto. Assim ninguém esquecia de prestar atenção em sua beleza. Tudo no jardim do imperador era pensado com muita inteligência. O jardim era tão grande que nem o jardineiro sabia onde acabava. Quem andasse por ele ia dar numa encantadora floresta de árvores altas e lagos profundos. A floresta descia até o mar, que era azul e profundo. Os grandes navios podiam navegar logo abaixo dos ramos, e nesses ramos vivia um rouxinol. O rouxinol cantava tão divinamente que mesmo um pobre pescador, que toda noite saía para recolher suas redes e tinha muitas outras coisas que cuidar, quando ouvia o canto do rouxinol, ficava quieto, escutando. Que lindo, dizia, depois ia correndo cumprir suas obrigações, esquecendo-se do passarinho. Na noite seguinte, porém, assim que ouvia o rouxinol, ele interrompia o que estava fazendo e repetia as mesmas palavras. Que lindo! De todos os países do mundo vinha gente visitar a cidade do imperador e todos achavam que a cidade era linda, que o palácio era lindo, que o jardim era lindo. Mas quando, por acaso, ouviam o rouxinol, todos diziam: isso é o que há de mais lindo. Quando regressavam às suas casas, os viajantes falavam do rouxinol. Assim, pessoas instruídas escreveram muitos livros sobre a cidade, o palácio e o jardim, sempre mencionando o rouxinol. E as pessoas que sabiam escrever poesia escreviam poemas magníficos, todos sobre o rouxinol da floresta perto do lago profundo. Esses livros circulavam pelo mundo todo e, naturalmente, alguns acabaram chegando às mãos do imperador. Sentado em seu trono dourado, ele lia e lia, balançando a cabeça de vez em quando, pois ficava encantado com as descrições esplendorosas de sua cidade, seu palácio e seu jardim. São tantas coisas lindas, mas o mais lindo mesmo é o rouxinol, diziam os livros. Que história é essa? O imperador deu um pulo. O rouxinol? Não sei de nenhum rouxinol. Existe esse pássaro no meu reino? No meu jardim, inclusive? Nunca ouvi esse rouxinol. Pelo jeito, tenho que tomar conhecimento de sua existência através dos livros. E dizendo isso, mandou chamar seu ajudante de ordens, que era tão orgulhoso que quando alguém de nível inferior tomava a liberdade de falar com ele, ele só respondia pi, o que não quer dizer absolutamente nada. Dizem que existe uma ave totalmente impressionante aqui, de nome rouxinol, disse o imperador. Dizem que essa ave é o que há de mais admirável em todo o meu vasto império. Por que razão ninguém jamais me falou nela? Nunca ouvi ninguém mencionar essa ave até hoje, disse o ajudante de ordens. Ela não foi apresentada à corte. É meu desejo que ela compareça esta noite em meu palácio. E cante para mim, disse o imperador. O mundo inteiro sabe as coisas que eu tenho, menos eu. Nunca ouvi ninguém mencionar essa ave até hoje, repetiu o ajudante de ordens. Mas vou dar um jeito de encontrar o tal rouxinol. Só tinha um problema. Onde? O ajudante de ordens corria pelas escadarias,
Subindo e descendo afobado, corria pelos salões e corredores, mas não achou ninguém que lhe desse alguma notícia do Rouxinol. Ninguém tinha ouvido falar no passarinho. Depois de muito correr, o ajudante de ordens foi obrigado a ir dizer ao imperador que a história do Rouxinol devia ser invenção das pessoas que escreviam livros. Vossa Majestade Imperial não devia acreditar em tudo o que escrevem. Mas quem me mandou o livro onde eu li sobre o Rouxinol? Disse o imperador. Foi o alto e poderoso imperador do Japão. Portanto, não pode ser mentira. Faço questão de ouvir o Rouxinol. É ele que venha esta noite ao palácio, que será recebido com todas as honras. E se não vier, todos os membros da corte vão levar palmadas na barriga depois do jantar. Tsimpe, disse o ajudante de ordens, e lá se foi ele de novo, naquele sobe e desce escada, percorrendo salões e corredores, sempre com metade da corte correndo atrás, que ninguém estava com vontade de levar palmada na barriga. Todos queriam saber do fantástico Rouxinol que o mundo inteiro conhecia, menos os membros da corte. Afinal, os nobres acabaram encontrando nas cozinhas do palácio uma pobre menina que logo falou. Ah, claro, o Rouxinol, conheço bem esse Rouxinol. Nossa, como ele canta! Todas as noites me deixam recolher restos da mesa do jantar e levar para minha pobre mãezinha que está doente e vive perto da praia. E na volta, quando paro para descansar na floresta, ouço o Rouxinol cantar. Meus olhos ficam cheios de lágrimas. É como se minha mãe estivesse me beijando. Pequena ajudante de cozinha, disse o ajudante de ordens, se você nos levar até o Rouxinol, que foi intimado a comparecer à corte esta noite, prometo que lhe consiga um trabalho melhor na cozinha e até uma licença especial para ver o imperador comer. E assim, o ajudante de ordens, a ajudante de cozinha e metade da corte enveredaram floresta adentro para o lugar onde o Rouxinol costumava cantar. De repente, uma vaca começou a mugir. Ah, disseram os cortesãos, o Rouxinol, quanta energia num bichinho tão pequeno! Temos certeza de que já ouvimos esse Rouxinol cantar. Não, isso é a vaca mugindo, disse a pequena ajudante de cozinha. Ainda estamos muito longe. Naquele momento, os sapos começaram a coachar no açude. Que encantamento! Disse o real capelão da China. Agora estou ouvindo o Rouxinol. O som lembra muito o das campainhas da igreja. Não, isso são os sapos, disse a pequena ajudante de cozinha. Mas acho que não demora, vamos começar a ouvir o Rouxinol. Naquele instante, o Rouxinol começou a cantar. É ele, disse a menina. Ouçam, ouçam, lá está ele. E mostrou um minúsculo passarinho cinzento sobre um ramo. Será possível, disse o ajudante de ordens. Eu nunca teria imaginado que ele tivesse esse aspecto. Parece tão comum. Deve ter perdido suas cores ao ver tanta gente importante em volta dele. Pequeno Rouxinol, exclamou a ajudante de cozinha. Nosso gracioso imperador gostaria muito que você cantasse para ele. Com muito gosto, disse o Rouxinol, e começou a cantar tão suavemente que era um prazer ouvi-lo. É como o som de sinetas de vidro, disse o ajudante de ordens. E vejam sua pequena garganta, vejam como ela se mexe quando ele canta. É incrível! Como é possível que ninguém na corte conhecesse esse Rouxinol? Imaginem o sucesso que ele vai fazer no palácio. Devo cantar outra vez para o imperador? Perguntou o Rouxinol, imaginando que o imperador estivesse no meio dos outros. Meu excelente pequeno Rouxinol, disse o ajudante de ordens, tenho o imenso prazer de convidá-lo para um banquete na corte esta noite.
ocasião em que você vai deixar sua alta majestade imperial maravilhada com sua música deslumbrante. O som do meu canto é melhor aqui, na floresta verdejante, disse o rouxinol. Mas sabendo que esse era o desejo do imperador, acompanhou os cortesãos sem discutir. No palácio tudo estava muito lustroso. Paredes e assoalhos de porcelana brilhavam à luz de muitos milhares de lâmpadas douradas. As flores, mais lindas, tilintando como sininhos, tinham sido arrumadas ao longo dos corredores. Era tanta correria de gente, de um lado para outro, que todos os sininhos desandaram a tocar ao mesmo tempo. As pessoas falavam, mas não conseguiam ouvir o que as outras diziam. No meio do grande salão, perto de onde estava sentado o imperador, haviam instalado um poleiro dourado para o rouxinol pousar. A corte toda estava lá, e a pequena ajudante de cozinha tinha recebido permissão para ficar atrás da porta, pois agora seu título era cozinheira propriamente dita. Todos estavam com suas roupas mais elegantes e todos olhavam fixamente para o pequeno pássaro cinzento quando o imperador fez um gesto com a cabeça e ele começou a cantar. O canto do rouxinol era tão lindo que os olhos do imperador se encheram de lágrimas e as lágrimas lhe escorreram pelo rosto. Depois, o rouxinol cantou melhor ainda e seu canto foi direto ao coração do imperador. O imperador ficou tão feliz que quis dar seu chinelinho de ouro ao rouxinol para que ele o usasse pendurado no pescoço. Mas o rouxinol agradeceu e disse que não precisava, que já tinha sido recompensado. Já vi lágrimas nos olhos do imperador, e para mim não pode haver maior tesouro. As lágrimas de um imperador têm um imenso valor. Já estou recompensado que chegue. Depois cantou outra vez com sua voz divina. Nunca vi um espetáculo como esse, diziam as senhoras da corte, enchendo a boca de água para tentar soltar trinados como rouxinol. E, na verdade, até os criados e as camareiras estavam felizes, o que não é pouca coisa, pois eram eles, de longe, as pessoas mais difíceis de se impressionar. Ficou decidido que ele ia ficar morando no palácio e lhe deram uma gaiola e permissão para fazer um passeio 2 vezes por dia e 1 vez por noite. Ia acompanhado por 12 criados, cada um deles segurando com força uma fita de seda que ia atada à sua perna. Não eram passeios muito divertidos. A cidade inteira falava da ave maravilhosa. Sempre que 2 pessoas se encontravam, uma dizia simplesmente "Roxi" e a outra respondia "No". Depois suspiravam e se entendiam. 11 crianças foram batizadas com esse nome, mas não adiantou muito, nenhuma sabia cantar uma nota que fosse. Um dia, chegou um grande pacote para o imperador com a palavra Rouxinol escrita do lado de fora. Ah, alguém está mandando outro livro sobre o nosso famoso passarinho, disse o imperador, mas não era um livro. Na caixa havia uma cópia elaborada, um rouxinol artificial, construído para ter um aspecto idêntico ao do rouxinol verdadeiro. Só que todo cravejado de diamantes, rubis e safiras. Era só dar corda no passarinho artificial que ele cantava uma das melodias cantadas pelo passarinho verdadeiro, e ao mesmo tempo sua cauda subia e descia, toda cintilante de ouro e prata. Em torno de seu pescoço havia uma fitinha na qual estavam escritas as palavras: o rouxinol do imperador do Japão é pobre em comparação com o rouxinol do imperador da China. Que gracinha, todos diziam,
e a pessoa que havia trazido o pássaro artificial foi imediatamente condecorada com o título de entregador-mor do rouxinol imperial. Depois o imperador disse: agora eles têm que cantar juntos, vai ser um dueto e tanto. Como queria o imperador, os dois rouxinóis foram postos lado a lado para cantar juntos. Só que não deu muito certo, porque o rouxinol de verdade cantava do jeito dele, e o artificial funcionava graças a um sistema de cilindros. Não há o que reclamar, disse o mestre de música da corte. O passarinho mecânico tem um ritmo excelente e canta com perfeição. Todos acharam que era melhor o pássaro artificial cantar sozinho. Ele era um espetáculo tão maravilhoso quanto o rouxinol de verdade, só que muito mais bonito, cintilando como um bracelete ou um broche. O rouxinol artificial cantou 33 vezes a mesma melodia e nem assim se cansou. As pessoas estavam querendo ouvir tudo de novo, mas o imperador achou que talvez fosse o caso de também dar a oportunidade ao rouxinol de verdade. Mas onde ele tinha se enfiado? Sem ninguém perceber, tinha voado pela janela aberta e voltado para suas florestas verdejantes. O que significa isso? Perguntou o imperador. Todos os cortesãos resmungaram e disseram que, na opinião deles, o rouxinol era uma criatura extremamente ingrata. Mas ficamos com o melhor dos dois, disseram, e deram corda no pássaro artificial. Estavam ouvindo a mesma melodia pela 34ª vez, mas ainda não sabiam a música de memória porque ela era complicada. O mestre de música era só elogios para o passarinho, repetindo sem parar que ele era melhor que o rouxinol de verdade, não só por causa de suas joias magníficas, mas também pelo que tinha por dentro. Vejam só, meus senhores e minhas senhoras, e acima de tudo, meu imperador, com o rouxinol de verdade, nunca dá para saber qual vai ser a próxima canção, mas com o artificial, tudo fica resolvido antes. Ele toca sempre do mesmo jeito. Dá para explicar como ele funciona, dá para abrir seu corpo e examinar a invenção humana, dá para ver como foram arrumados os cilindros, como eles trabalham e como uma coisa se encadeia na outra. Era exatamente o que eu estava pensando, diziam todos, e o mestre de música recebeu permissão para exibir o pássaro ao povo no domingo seguinte. O povo também tinha que ouvir o rouxinol cantar, disse o imperador. E o povo ouviu e adorou, e todo mundo disse "Oh!" e balançou a cabeça admirado. Mas o pescador, que tinha ouvido o rouxinol de verdade, disse: o som é bom e a semelhança é grande, mas tem uma coisa faltando, só não sei o que é. O rouxinol de verdade foi expulso do império. O artificial foi instalado numa almofadinha de seda ao lado da cama do imperador. Recebia muitos presentes, inclusive ouro e pedras preciosas, e todos eram espalhados em volta dele. Recebeu o título de cantor-mor imperial de cabeceira e era a figura mais importante da ala da esquerda, pois o imperador achava que o lado do coração é o lado mais importante. E o coração fica do lado esquerdo, mesmo no imperador. E o mestre de música escreveu uma obra de 35 volumes sobre o pássaro artificial. Eram livros cultos, empolados, cheios de palavras complicadíssimas, mas todo mundo dizia que tinha lido os livros e entendido tudo, pois ninguém queria dar a impressão de ser burro. 1 ano se passou. O imperador da corte e todas as outras pessoas tinham aprendido de memória as mínimas notinhas do canto artificial do pássaro. E por isso mesmo, porque todo mundo conseguia cantar junto com o pássaro, as pessoas achavam que aquele canto era o máximo dos máximos.
Do moleque de rua ao imperador, todos cantavam. A coisa mais linda. Mas, certa noite, quando o pássaro artificial estava bem no meio de sua canção, o imperador, deitado na cama, ouvia ele cantar e alguma coisa fez tec dentro do pássaro. Alguma coisa quebrou. Todos os cilindros começaram a girar fazendo trrr e no fim a música parou. O imperador pulou da cama e mandou buscar seu médico particular. Mas o que o pobre homem podia fazer? O imperador mandou buscar o relojoeiro. Depois de muita falação e muita mexeção, ele conseguiu consertar o pássaro, mas disse que era preciso ter todo cuidado ao lidar com ele, pois os eixos estavam muito gastos, e se as peças fossem trocadas, ele não ia tocar direito. Todo mundo ficou para morrer de tristeza. Faziam o pássaro cantar só uma vez por ano, e nem assim ele aguentou. Mas o mestre de música fez um discurso cheio de palavras difíceis e disse que tudo estava perfeito, e aí todo mundo acreditou que tudo estava tão perfeito quanto antes. 5 anos depois, o país inteiro se encheu de tristeza. O imperador estava doente. Diziam que ele não ia conseguir se salvar e todos o amavam muito. Por via das dúvidas, um novo imperador já tinha sido escolhido. As pessoas ficavam paradas na frente do palácio esperando notícias. Quando o ajudante de ordens aparecia, todos queriam saber como estava passando o imperador. Pi, respondia ele, balançando a cabeça tristemente. Pálido e frio, o imperador passava o dia deitado na enorme e magnífica cama imperial. A corte inteira achou que ele tinha morrido e foi correndo saudar o novo imperador. A criadagem corria feito barata tonta, comentando o assunto aos 4 ventos. Todos os salões e corredores estavam forrados com tapetes para que não se ouvisse o barulho dos passos, e por isso tudo era silêncio. Mas o imperador ainda não tinha morrido. Pálido, sem se mexer, ele continuava em sua cama imperial com as longas cortinas de veludo e as pesadas borlas douradas. Uma das janelas estava aberta e a lua brilhava, iluminando o imperador e o pássaro artificial. O coitado do imperador mal conseguia respirar. Estava com a sensação de ter um peso no peito. Abrindo os olhos, percebeu que era a morte, sentada sobre seu peito, com a coroa de ouro do imperador na cabeça, a espada de ouro do imperador numa das mãos e o magnífico estandarte do imperador na outra. Entre as pregas do cortinado de veludo da cama, apareciam muitos rostos desconhecidos, todos olhando para ele. Alguns pareciam estar vendo uma coisa tremendamente feia, outros eram lindos e serenos. Aqueles rostos representavam tudo o que o imperador já tinha feito, suas boas ações e suas más ações, todas olhando para ele, agora que a morte estava perto. Você se lembra disso? Lembra daquilo? Murmuravam os rostos, um após o outro, e fizeram com que ele se lembrasse de suas ações passadas, até que sua testa ficou coberta de gotas de suor. Não me lembro, dizia o imperador. Música, música, tragam o grande tambor chinês, gritava o coitado. Não quero mais ouvir o que essa gente está dizendo. Mas os rostos continuavam falando e a morte balançava a cabeça satisfeita. Música, música, implorava o imperador. Você, divino passarinho dourado, por favor, cante. Eu lhe dei ouro, dei pedras preciosas, pendurei pessoalmente meu chinelinho de ouro no seu pescoço. Cante, por favor, cante. Mas o rouxinol não cantava. Não havia ninguém ali para dar corda nele, e sem corda ele não cantava. A morte continuava olhando para o imperador, com seus grandes olhos vazios, e tudo estava horrivelmente silencioso.
Naquele momento, uma melodia maravilhosa entrou pela janela. Era o pequeno rouxinol de verdade, cantando no galho do lado de fora. Ele tinha ficado sabendo da doença do imperador e agora cantava para dar-lhe consolo e esperança. E enquanto o rouxinol cantava, os rostos que cercavam a cama do imperador foram empalidecendo, o sangue começou a circular cada vez mais depressa no corpo fraco do imperador e a própria morte começou a prestar atenção na música, dizendo: "Continue, pequeno rouxinol, continue." Ouvindo aquilo, o imperador exclamou: "Se ele continuar, você me devolve minha espada magnífica? Devolve o estandarte esplêndido? Devolve minha coroa?" A morte foi devolvendo cada uma dessas preciosas coisas, cada uma em troca de uma canção. E o rouxinol sempre cantando, cantando, descrevendo o cemitério silencioso onde cresciam as rosas brancas, onde as tílias derramam seu perfume, onde a relva verde é regada com lágrimas. Ouvindo aquilo, a morte ficou com saudades do jardim de sua casa e foi embora, desmanchou-se no ar e saiu pela janela como um nevoeiro branco e gelado. "Obrigado, obrigado", disse o imperador. "Obrigado, avezinha celestial. Eu expulsei você de meu reino e você desfez as visões cruéis que cercavam minha cama. Você tirou a morte de meu coração. Que recompensa posso lhe dar?" "Já estou recompensado", disse o rouxinol. "Quando cantei para você pela primeira vez, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Isso eu nunca vou esquecer. São essas as joias que alegram o coração de um cantor. Mas agora durma. Trate de ficar bom e forte. Eu canto para você." E cantou. O imperador adormeceu e teve um sono tranquilo, suave e reconfortante. Quando ele acordou, fortalecido e bem disposto, o sol entrava pela janela e iluminava seu corpo. Os criados, crentes que ele tinha morrido, sabe-se lá por onde andavam, mas o rouxinol continuava cantando. "Você precisa ficar comigo para sempre", disse o imperador. "Só vai cantar quando tiver vontade, e eu vou destruir o passarinho artificial." "Não faça isso", disse o rouxinol. "Ele fez o que podia. Fique com ele. Não posso viver no palácio, mas permita que eu venha quando quiser. Prometo que todas as tardes venho pousar no galho perto da janela e que canto para você, para que seu coração se alegre e para ajudar você a pensar. Vou cantar sobre as pessoas felizes e sobre as pessoas que estão sofrendo, sobre o bem e sobre o mal que há em seu reino e que você não consegue ver. Vou por toda parte, vou à casa do pobre pescador, ao telhado do camponês, conheço todas as pessoas que vivem longe de você e de sua corte. Sinto mais amor por seu coração que por sua coroa. Por isso quero vir cantar para você, mas você tem que me prometer uma coisa." "O que você quiser", disse o imperador em pé junto à janela em suas túnicas imperiais, que tinha vestido sozinho, e apertando contra o coração uma pesada espada de ouro. "Uma coisa eu lhe peço. Não diga a ninguém que você tem um passarinho que lhe diz todas as coisas. Vai ser melhor assim." Depois, o rouxinol voou e foi-se embora. Quando os criados entraram no quarto para ver seu imperador morto, o imperador, de pé, junto à janela, disse a eles: "Bom dia."